Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o podcast da Expedição Cervejeira. Demorou 7 anos para a gente gravar o primeiro podcast. Tá aí, me chamo Silvano, estou aqui com o Doug. Doug, se apresenta aí. E aí, tudo bem, gente? Meu nome é Douglas Merlo, eu sou um dos fundadores, junto com o Silvano, que vocês estão vendo aí na tela, da Expedição Cervejeira. 7 anos já de empresa, mais de 200 pessoas viajando com o mundo, fazendo essas viagens cervejeiras pelo mundo com a gente, né, Silvano? Então, como o Silvano falou, nós procrastinamos um pouquinho para esse podcast, falando das nossas viagens, falando do que acontece na Expedição Cervejeira, mas... tardou, mas vai ser uma coisa com bastante qualidade, bastante informação. Beleza, é isso aí. Quando você viaja conosco, normalmente você fala comigo os assuntos burocráticos, os assuntos de pagamento, os assuntos de hospedagem. Eu só fico mais atrás, eu gosto mais dos bastidores da empresa, mas o Doug é o nosso especialista, quem entende de cerveja, é um dos experts do Brasil, aí, quem sabe do mundo, né, em cerveja belga, eu acho que é um dos melhores. Então, o podcast vai rolar mais ou menos de eu fazer algumas perguntas, vamos falar sobre os nossos pontos de visitação, onde a gente vai fazer as visitas. Então, esse podcast especificamente, a gente está um pouco antes da Expedição Cervejeira Bélgica, que vai ser em 2025, né? Nesse ano agora. Mas, independe de quando você assistir esse podcast, pode ser em 2038, vai ter a Expedição 2039, Bélgica. Então, qualquer momento você pode procurar o nosso website lá, para ver qual é a próxima expedição. Então a gente já fez essa vai ser a 8ª expedição para a Bélgica. Meu Deus, vai ser a 8ª, né? A nossa primeira foi lá em 2017, muito tempo atrás, e essa agora vai ser a 8ª. Mas nós já fizemos no total 12 expedições, porque tem a Alemanha, teve aí os Estados Unidos, teve 2 para a Itália já, por incrível que pareça, foi uma das melhores, né, Doug? Itália. Inclusive, liga muito Itália com cerveja, né? Mas acabou de acontecer a segunda expedição Itália, né? Exatamente. E a próxima que vai ter agora é a 2025, então a gente vai falar um pouco dessa expedição também, mais foco na Bélgica. Mas eu queria também contar um pouquinho de como nasceu a Expedição Cervejeira. Tu lembra da história aí, Doug? Conta para nós. Como nasceu essa nossa empresa? Exatamente. É uma das perguntas que todo mundo nos fazem, a mim principalmente. Cara, na verdade eu fazia um curso eu era professor num curso do Senai, num curso de produção de cerveja caseira, numa cidade chamada Três Itilhas, aqui em Santa Catarina, no meio oeste catarinense. E o Silvano foi aluno da primeira turma de cerveja caseira. Ele é de Blumenau, assim como eu sou de Blumenau também. E aí a gente começou a se falar aqui em Blumenau e tudo mais, e para a segunda turma, que acho que foi depois de 4 meses, para a segunda turma que ia acontecer desse curso de cerveja caseira, o Silvano entrou como um tipo de promotor do curso, né, Silvano? Tu vendia as vagas do curso, né? Exatamente, eu fiz a parceria com o Senai de vender as vagas. E aí o Silvano perguntou para mim, onde é que tu vai para 13 dias? Porque eu vou também, né? Vendi as vagas, vou lá acompanhar o curso. Queres uma carona? E nessa ida para Três Itilhas, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros aqui de Blumenau, a gente foi conversando. Eu morei 8 anos na Europa, morei 8 anos na Itália, né, onde eu aproveitei para conhecer muitos países cervejeiros. E o Silvano foi me fazendo umas perguntas e ele me perguntou: por que tu voltou, né, Douglas? Por que tu voltou pro Brasil? E aí eu falei para ele: cara, eu voltei pro Brasil em 2012, final de 2012, porque eu queria pegar tudo aquilo que eu tinha feito de experiência e construído na Europa, trazer para o Brasil. E uma das coisas que eu mais tinha notado é que o povo aqui não tinha experiência de ter viajado procurando cerveja, caçando cervejas, procurando a cultura cervejeira na Europa. E eu fiz isso por 8 anos lá. E aí eu falando com ele, e o Silvano falou: por que a gente não monta uma experiência cervejeira na Europa, Douglas? Tu entra com toda a tua parte de expertise em cerveja, e eu conhece todo mundo lá fora, os cervejeiros e tal, e eu cuido da parte administrativa, a parte burocrática, marketing, deixa comigo. Eu falei: Silvano, não é uma ideia. Então foi assim que, né, nasceu a Expedição Cervejeira, nasceu numa carona de Blumenau para Três Itilhas, né? Porque é uma viagem longa, né? Foram 5, 6 horas, dependendo do trânsito. Então ali, na ida e na volta, a gente meio que desenhou a empresa e logo depois a gente lançou. E eu lembro que quando a gente lançou a expedição,
a primeira expedição, 2017, quando a gente botou no ar para poder vender, a gente também estava em Três Trilhas, acho que na terceira edição do curso. Eu lembro que começou a entrar um monte de inscrição, um monte de inscrição. Eu digo, meu Deus, é isso que a gente precisava ter feito mesmo, então. E aquela expedição foi muito legal. Lotou super rápido, porque tinha um monte de gente esperando disso, né? Você sempre comentava nos outros cursos também lá, que você fazia sobre degustação. Todo mundo estava esperando, então foi muito rápido. Se não me engano, na primeira turma, na primeira expedição, deu 32 pessoas. É muita gente. A primeira expedição foi muito legal e vendeu muito rápido. Era assim, parecia que é aquela do forma de lançamento. A gente não fez isso, mas parecia, porque quando a gente botou no ar, começou verdade. Foi muito legal. Legal, então a gente fala um pouco agora sobre como nasceu a Expedição Cervejeira, né? A primeira viagem de 2017, ocorreram várias. Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás aí, Douglas, porque você é um expert em cerveja belga, você é cavaleiro da cerveja belga, você é representante das cervejas belgas no Brasil, é isso? Na verdade, em 2018 eu fui condecorado na Bélgica, existe uma condecoração lá que é o Cavaleiro da Cerveja Belga, que somente 5 pessoas durante o ano são escolhidas aí ao redor do mundo, e eu em 2018 na cidade de Mechelen, que fica a 20 minutos de Bruxelas, estava acontecendo o Brussels Beer Challenge, onde eu sou jurado, já represento o Brasil como jurado lá no Brussels Beer Challenge há 9 anos, esse ano eu estou indo para o meu 10º ano como jurado lá, e eles oferecem essa condecoração à surpresa, então fui chamado no palco à surpresa com outras 5 pessoas, para receber essa condecoração. Isso tá até no YouTube, o momento que tá no meu canal lá no YouTube, Douglas Merlo, o momento que eu recebi essa condecoração. Qualquer coisa o Silvano pode botar o link aqui também depois para vocês darem uma olhada. E então hoje eu sou o Cavaleiro da Cerveja Belga, somente 5 pessoas no Brasil têm essa condecoração. E desde 2022 eu sou o embaixador do Belgian Beer Week na América Latina, né? O Belgian Beer Week ele é um evento que acontece todos os anos, ele é um evento mundial, onde acontece uma semana de promoção da cerveja belga no mundo, né? E eu fui escolhido, então, pela região de Flanders como o embaixador da América Latina. Isso é uma honra, já faço esse trabalho há 3 anos, promovendo então a cultura cervejeira belga aqui no Brasil, com a Expedição Cervejeira Bélgica, com a Expedição Cervejeira, e como Cavaleiro da Cerveja Belga, e na América Latina com o Belgian Beer Week. Legal. Então, voltando mais um pouco atrás, você já falou da expedição, falou de toda a sua experiência e o que você representa para a Bélgica no Brasil, né? Até o cônsul já nos visitou aí em Blumenau. Exato. Agradecendo pelo serviço, porque a gente leva muita gente para gastar dinheiro lá. Exato. Então vamos voltar um pouco atrás, assim, a tua paixão por cerveja, onde que começou, por que começou a estudar cerveja, isso é bem atrás lá, conta um pouquinho também sobre isso que eu acho que é bem interessante. Cara, eu sou de Blumenau, né? Nascido aqui, nós somos, né? E eu fui morar para fora do Brasil muito cedo. Fui com 18 anos embora para Itália, morei na Itália. E eu sempre curtia, já existia Eisenbahn, já existia Bierland, como cervejarias aqui na cidade. E eu curtia muito degustar cervejas e tal. Indo para a Itália, eu trabalhei com mixologia lá, né? Me formei como e sou mixologista. E estando na Europa, indo nos supermercados, eu vi essas cervejas belgas, alemãs, artesanais italianas, né? Eu morei na Itália. Eu via essas cervejas tchecas e eu sempre degustava, comprava no mercado. E essa paixão foi ressurgindo novamente, né? Então eu já trabalhava com mixologia, que é com bebidas, e então decidi me aprofundar na cerveja. Comecei a viajar muito, é muito barato viajar na Europa. Eu me lembro que eu pagava 32 euros da Itália para a Bélgica, ida e volta. Então é muito barato. Eu tinha essa possibilidade, eu tinha 2 dias de folga do meu trabalho, então eu ia para lá, eu passava esses momentos na Bélgica caçando cerveja, mas não só na Bélgica. Eu ia para a Alemanha, eu ia para a República Tcheca, eu ia para a Áustria. Então eu ia especificamente caçando essas cervejas, né? E então essa paixão ela foi aflorando até que eu procurei um curso de sommelier de cervejas na Itália, que é da Associação Italiana de Degustadores de Cerveja. Me formei por eles, virei professor do curso. Depois que eu me formei, fui convidado para dar aula lá para eles, dei aula por 1 ano para eles, pouco antes de voltar ao Brasil. Então eu voltei ao Brasil, né?
trabalhar com cerveja, eu não trabalhei muito na Europa, mas eu trabalhava mais com mixologia. Eu dei aula sobre cerveja e realmente viajava muito. Eu caçava essas cervejas. Então eu fui muito para a Bélgica, sabe? Na verdade, esses dias eu estava tentando fazer a conta, Silvano, de quantas vezes eu fui para a Bélgica. Perdi. Eu parei acho que 32, 34 vezes, depois não consegui mais contar. Mas sempre atrás de cerveja, sempre visitando cervejarias, fazendo conexões, indo como jurado, indo com a expedição, né? Então a Bélgica é a minha paixão cervejeira. Gosto de cerveja inglesa, entendo, estudo cerveja inglesa, alemã, tcheca, americana, italiana, mas a minha paixão realmente é a Bélgica quando a gente fala sobre cerveja. Legal, então agora vamos falar de Bélgica, né? Da expedição Bélgica e de Bélgica. Porque quando alguém nos procura aqui, a pessoa já é do universo cervejeiro, que é a grande maioria das pessoas que viajam com a gente, são pessoas que já entendem um pouco de cerveja, então elas nos procuram porque elas conhecem as características, porque a Bélgica é tão importante e tão diferente, né? As cervejas tem uma infinidade de possibilidades. Mas também viajam conosco pessoas que estão começando e que elas gostam de cerveja, gostam de viajar e começam a aprender, mas não sabem exatamente por quê. Porque normalmente as pessoas, né, principalmente do sul do Brasil, ligam cerveja à Alemanha, né, principalmente a Alemanha no sul do Brasil, e Bélgica, às vezes, quem não entende ou quem não é muito já no universo cervejeiro, ele fica, mas por que Bélgica, né? Então fala um pouco para nós aí por que qualquer pessoa pode viajar conosco e por que qualquer pessoa vai se encantar com o que vai ver lá na Bélgica nas nossas viagens. Exatamente, Silvano. O que acontece é o seguinte, a língua é uma grande barreira, né? A língua, porque a primeira pergunta que a maioria dos expedicionários fazem, Douglas, é tudo traduzido lá? Vai ter tradução? Então eu, além de atuar como guia histórico esperto de cerveja belga, eu também sou o tradutor. Então todas as nossas visitas, a tradução é simultânea, o cervejeiro fala, eu traduzo para o grupo, né? Outra barreira muito grande é aquelas pessoas que nunca viajaram. Tivemos inúmeros expedicionários que nunca tinham viajado. Inclusive, eles pedem para Douglas, posso viajar contigo? Posso ir no mesmo voo que tu e voltar contigo? Pode, não tem problema nenhum. Então, tem sempre... são barreiras mais fáceis de serem ultrapassadas, de serem derrubadas, né? E a primeira, eu sempre digo assim, Douglas, eu quero fazer expedição cervejeira, qual país eu vou? Vejo que vocês fazem Bélgica todo ano, mas sempre tem uma vez tem uma Alemanha, tem uma Califórnia, tem uma República Tcheca. Comecem pela Bélgica. Por quê? Porque a Bélgica ela é a meca cervejeira, ela é o país cervejeiro por excelência. A Alemanha também é um país cervejeiro, mas o maior país em termos de estilo cervejeiros é a Bélgica, tá? Então, eu sempre digo, cara, começa pela Bélgica. E sempre digo uma outra coisa. Quem viaja para a Bélgica com a expedição cervejeira, volta PhD em Bélgica. Porque nós viajamos Bélgica de norte a sul, leste a oeste. Fazendo cervejarias do norte, de Flandres, fazendo cervejarias da Valônia, do sul, do oeste, da parte de Luxemburgo, França. Então, é uma expedição completa. Por isso que eu sempre indico a Bélgica primeiro. Não só pelo seu fascínio cervejeiro, como sendo um país cervejeiro por excelência, mas porque lá a gente consegue ter um buquê já mais completo de todos os tipos de cervejas que eles podem encontrar, entende? Entendi. A gente vê... Eu atualmente estou nos Estados Unidos, então tenho contato com algumas pessoas que também fazem viagens, tem algumas empresas também que fazem viagens no Brasil, e tem alguns itinerários que eles juntam vários países numa viagem só. Então, se você quiser fazer turismo, até quem sabe é válido, mas se você quiser conhecer cerveja, a nossa expedição, você vai se aprofundar na Bélgica, e eu acho que vai acender também uma centelha de que você precisa conhecer as outras escolas também. Então, realmente, começar pela Bélgica... Eu não sei se você se lembra, Silvano, quando a gente pensou dentro do carro, indo para Três Itilhas, vamos fazer, e aí eu falei, cara, vamos fazer, mas vai ser um país por viagem. Então nós vamos fazer Bélgica, nós vamos fazer a Alemanha. A gente não vai fazer 5 dias na Bélgica, 5 dias na Holanda, mais 3 dias na Alemanha, porque isso não é fazer turismo cervejeiro, isso é fazer turismo. Quando eu digo que além de ser cansativo, né? E cansativo, exatamente. Então, por isso que eu digo, são 9 dias de Bélgica de norte a sul, leste a oeste.
você vai conhecer vários cervejeiros, porque são eles que nos recebem, você vai poder degustar centenas de cervejas. Então, eu opto só por fazer um país. Eu tenho muitos expedicionários que falam, pô, Douglas, não dá para ir dar um pulinho na Holanda? Não dá para dar um pulinho na Alemanha, que é ali do lado? Porque, por exemplo, Düsseldorf é a 2 horas de Bruxelas, né? Eu sempre digo, cara, daria, mas a nossa opção é fazer um país para que você saia daqui expert, quando a gente se fala em cerveja, daquele país. Quer ir para a Alemanha, quer ir para Düsseldorf, que é pertinho, Colônia, vá antes ou depois da expedição, vá como conhecimento próprio. Eu não vou conseguir junto contigo, porque eu não vou estar mais, mas vá, eu dou dicas, eu já estive em Düsseldorf, já estive em Colônia, dou dicas, eu ajudo os expedicionários que querem fazer essas coisas extras, né? Mas, quando eu e o Silvano pensamos em fazer, foi uma premissa que eu não tirei o pé. É um país. Óbvio, né, Silvano? Fizemos já Califórnia nos Estados Unidos. Não tem como fazer os Estados Unidos, né? Então a gente escolhe um país cervejeiro, e que foi a Califórnia, que é o país cervejeiro mais conhecido de lá, junto com Colorado, e fizemos de Califórnia de norte a sul. Então essa é uma premissa que a gente faz. Que nem a Itália, é um país muito maior que a Bélgica. Nós fizemos as cervejarias do norte e terminamos fazendo algumas cervejarias do sul. E assim vai, né? Essa é a experiência que a gente quer trazer. A pessoa volta expert naquele país. Quem fez a Expedição Itália com nós esse ano e em 2018, cara, ela pode chegar em qualquer lugar, inclusive em uma sala de aula, e dizer sobre cerveja italiana, porque ela viu, ela presenciou por 10 dias a fundo a cerveja italiana, idem para a Bélgica, idem para a Alemanha, e assim por diante. Legal. E outra coisa interessante também, que eu já obtive a resposta de pessoas, mas vou comentar aqui, que é o valor. Tanto que fala, pô, mas eu não vou pagar vocês para esse valor todo para ir para a Bélgica, porque eu posso ir sozinho. Eu já tive relatos de pessoas que foram sozinhas e gastaram mais do que conosco e não conseguiram ver tudo aquilo que a gente mostra, porque a gente vai com agenda, os cervejeiros nos recebem, né, o dono da cervejaria, o mestre cervejeiro nos recebe e mostra a cervejaria para nós, então a gente vê muita coisa que talvez sozinho você não vai conseguir, porque você vai chegar lá meio que sem ter uma agenda, então você acaba gastando a mesma coisa, porque tem o translado, que é caríssimo, né? O translado é muito caro, tem tudo que você precisa se ajeitar sozinho, que você vai acabar perdendo coisas e gastando a mesma coisa, ou quem sabe até um pouco mais. Com certeza gasta mais, mas sabe o que é, Silvano? Não aproveita igual. Por exemplo, como é que você vai até Westvleteren e a Dedol em um domingo sem beber, que tu tá dirigindo? Como é que tu faz? Então, ou de Uber, mas aí vai gastar uma fortuna. Não, mas gasta uma fortuna de Uber. Ou com um driver particular, né? Então, assim, a expedição cervejeira, seja na Bélgica, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Califórnia, na República Tcheca, Inglaterra, que nós vamos fazer esse ano, no segundo semestre, elas proporcionam comodidade, experiência para os expedicionários. Vou dar um exemplo. Na primeira expedição, foram um casal do Rio Grande do Sul. E 2 meses antes, eles tinham ido para a Bélgica. Tinham passado 21 dias entre Bélgica, Holanda e Alemanha, algo assim. Só que só na Bélgica eles tinham passado quase 10 dias, porque eles são cervejeiros e sabem da importância da Bélgica. Eu acho que a gente estava no 4º ou 5º dia de expedição, estava no meio da expedição, e eles sentaram atrás de mim no ônibus. Lembrando que a gente tem um ônibus para nós, né? A gente freta um ônibus só para nós, para todas as visitas. E eu peguei, virei para eles e falei, e aí, gente, o que vocês estão achando? Vocês estiveram aqui já 2 meses atrás? Assim, Douglas, se a expedição terminasse hoje, ela já estava paga. Mas ainda falta 5 dias, um monte de coisa para ver. Não, já estava paga. Sabe por quê, Douglas? A gente teve aqui 2 meses atrás, nós fizemos uma lista de visitas, a gente ia visitar, estava fechado. A gente ia visitar, não aceitamos 2 pessoas, só em grupo. A gente ia visitar, terça-feira, hoje é terça, não, terça a gente não abre, a gente só abre na quarta para visitação. Então, nós fazemos todo esse planejamento para a expedição. A pessoa não se incomoda com nada. Ela tem o hotel dela, o quarto dela, ela só tem que se encontrar de manhã no hall do hotel para a gente sair para as visitas e voltar à noite. Então, nós cuidamos de toda essa parte. Eu sempre digo, nós não vendemos visitas. A gente não vende viagem, Silvana. Nós vendemos experiência e comodidade. É isso que a gente vende.
tá? E, obviamente, exclusividade. Tem lugares que vocês não conseguem acessar indo sozinhos numa viagem. Então, por exemplo, a segunda location da Cantillon, em Bruxelas, o Jean Van Roy, todas as viagens, o Jean Van Roy abre pra gente ver, pro nosso grupo da expedição, ele não leva ninguém lá, né? Na Rodenbach, o Rudy já recebeu nós algumas vezes. Na Brasserie de Cazaux, é o Laurent que recebe a gente. Na Brasserie de Bleugy, é o Jean-Pierre que recebe. Então é o Pierre Alexis, né? É o Pierre Alexis que recebe a gente. Então, esse tipo de experiência, esse tipo de comodidade e exclusividade é o que a expedição oferece. Tá? Nós não vendemos viagem, nós não vendemos visitas. E a experiência realmente é uma experiência fantástica. Vamos lá. Vamos falar então um pouco de alguns pontos específicos. Já falou de alguns pontos, já falou agora, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo, por exemplo, em alguns locais que a gente visita. A gente fez uma relação de falar só de alguns, né? Não vai dar para falar de todos nesse podcast, não vai virar 2 horas, mas vamos falar um pouquinho de cada um, desses que a gente destacou. Doug, vamos falar um pouco do dia da Rodenbach. A gente visita essa cervejaria, mas esse dia é bem especial. Fala um pouquinho da Rodenbach e também do dia que a gente visita a Rodenbach. Cara, para mim, um dos melhores dias, né? Um dos highlights da expedição cervejeira. Porque o dia da Rodenbach é uma visita na região de Flanders, né? Nas entranhas de Flanders, que é a parte do norte da Bélgica. Nós começamos amanhã visitando a Rodenbach, que é a icônica produtora de Flanders Red Ale, né? É a mãe das Flanders Red Ale, é a Rodenbach. A visita é sensacional. Nós degustamos várias das cervejas da Rodenbach lá. Almoçamos dentro da Rodenbach. O almoço é no meio das dornas da Rodenbach. E só para vocês entenderem, a Rodenbach hoje é a maior produtora de Flanders Red Ale do mundo e é uma das maiores... É uma das cervejarias que tem mais cervejas estocadas em barris no mundo. São 247 dornas lá dentro, cheia de cervejas, cheias de Flanders Red Ales. Só que, quando tu pensa em dorna, às vezes tu tá achando que é um barril. São dornas de 60 mil litros cada uma. Cabe 3 fuscas dentro. São enormes. E a visita é sensacional. Um lugar muito fascinante, né? Um lugar que tem uma atmosfera fenomenal. A nossa guia lá dentro é a Belinda. Ela fala português, ela é belga, daquela região da cidade de Roeselare. Mas ela fala português porque ela já morou em São Paulo por um tempo. Um breve período de tempo, e ela tem a casa de verão dela em Portugal, então ela tem um português bastante evoluído e ela faz toda a visita com a gente em português. Isso é fenomenal. E almoçamos, né? Todo almoço, todos os nossos pratos na Rodenbach são harmonizados com as cervejas da Rodenbach. É sensacional, tá? Quando a gente sai da Rodenbach, a gente vai para outro, como é que eu vou te dizer, outro ícone das cervejas ácidas da região de Flanders, que é a Brouwerij Liefmans, a mãe das Old Bruins, né? A Liefmans é uma visita, assim, que fica no coração. O Mr. Mark, que é hoje o responsável produtivo lá, ele na verdade, a Liefmans, ela era Duvel, ela foi comprada pela Duvel, né, alguns anos atrás, e a cervejaria em si hoje é um museu, mas é uma coisa absurda de linda, tá? E o Mr. Mark, que trabalha na Duvel há mais de 20 anos, na verdade há quase 30 anos, é quem recebe a gente. Ele é um amante dos charutos também, sempre que eu vou para lá eu levo um charuto brasileiro, de folha brasileira, para ele, tabaco brasileiro, fica maluco. E ele é uma pessoa fenomenal, uma pessoa ímpar. E ele leva a gente nessa visita na Liefmans, cara, que não tem explicação. Bom, tem alguns vídeos no YouTube, né, Silvano? Todas essas visitas, todas as cervejarias que eu tô falando para vocês, tem link no YouTube, vocês podem ir lá ver. Tem filmagem das visitas, muito legal. Nosso canal do YouTube. Aqui, no caso, né? Nós visitamos toda a parte da Liefmans, toda a parte da antiga cervejaria. No final, a gente degusta com o Mr. Mark tirando as Old Brews nas torneiras pra gente. Cara, isso é fenomenal. Hoje, a Liefmans, ela não produz mais cerveja, tá? A Liefmans hoje, todo o mosto das Old Bruins da Liefmans é produzida na cervejaria de Koning, em Antuérpia. Eles trazem em caminhão tanque para Liefmans só para fermentar. É na Liefmans que acontece a fermentação aberta dessas cervejas. O Silvano está mostrando aí agora o canal nosso da Expedição Cervejeira no YouTube. Todas as visitas estão aí, gente.
aproveitem, vejam, tem muita informação aí, tá? Então o que acontece? Esse mosto, depois que ele é fermentado na Liffmans, eles invasam ali. Cara, é sensacional a visita, tá? E o ponto alto é que no final da visita, o Mr. Mark leva a gente para a antiga adega da Liffmans, onde se encontram mais... Deve ter umas 3.000 garrafas lá dentro da década de 80, 90 e início dos anos 2000. Porque a cerveja, o estilo Old Brewing, ele vai muito bem com o envelhecimento. Ele é que nem um champanhe. Quanto mais velho, mais bem guardado ele for, melhor ele evolui com o tempo. E a Liffmans tem então um estoque desde a década de 80, 90 e início dos anos 2000 dessas cervejas. E o Mr. Mark abre pra gente, pra Expedição Cervejeira, e fala, ó, pega uma garrafa aí da década de 80 pra vocês abrirem no hotel, pra vocês degustarem. Então a experiência da Liffmans é algo absurdo. Na realidade, a experiência dessas ácidas do norte da Bélgica, que a gente passa nesse dia, de manhã com a Rodenbach, e de tarde com a Liffmans, é algo surreal. É um dos pontos altos da Expedição Cervejeira que fica na memória e fica no coração de todo mundo. Legal, legal. Vamos dar mais um pulo aí. Na verdade, isso que a gente vai falar agora, Valdir, quando eu fui com você, para mim foi uma experiência incrível de visitar aquele mosteiro, de passar por onde os monges viveram, de ter a experiência, de mostrar para nós alguns hábitos do dia a dia. Depois de ir naquele restaurante que fica onde era uma estalagem, né? Conta um pouco da Valdir aí, que também é uma visita espetacular. Cara, a Valdir, ela é uma abadia, né? Ela não é trapista, ela é cisterciense, só que ela não é trapista. Atenção, todas as abadias trapistas são cistercienses, mas nem todas as cistercienses são trapistas. A Valdir é só cisterciense, né? Ela não é trapista. Mas a abadia em si, ela é linda, ela fica na região de Ubel, no sul da Bélgica, uma região muito conhecida pela plantação de maçãs. Então eles fazem muita geleia, tem muita cidra e geleia de maçã, doces à base de maçã naquela região. E também pelo um queijo, chamado fromage d'Hervé. É um queijo muito fedido, mas muito gostoso, que a gente degusta ele também nessa visita. Cara, a Brasserie Valdir é fenomenal. Por quê? Porque ela é das 30, se eu não me engano, 24 ou 26 abadias cervejeiras bélgicas com selo de certificação de cerveja de abadia. Ela é a única que a cerveja é feita dentro dos muros da abadia. Todas as outras, com selo de certificação cerveja de abadia belga, tirando as trapistas, tá? Isso é outra questão. Então, todas as cervejas com selo de certificação de abadia belga, tirando a Valdir, elas são produzidas fora da abadia. São cervejarias comerciais que pagam royalties para aquela abadia para usar a marca. A Valdir não. A Valdir, quando a gente visita a Valdir, nós visitamos toda a parte eclesiástica, nós entramos na abadia, nós visitamos onde os monges almoçavam e jantavam, nós visitamos a sacristia, nós visitamos o lugar sagrado, onde eles se chibatavam. Então, cara, é sensacional. Além dessa visita eclesiástica, além dessa experiência dentro de uma abadia do século XVI, nós também visitamos a cervejaria que fica ali dentro. Então, a gente vai às instalações, visitamos a fábrica, temos toda a explicação da produção deles, e no final degustamos 3 cervejas da Valdir com queijo da região, que é fantástico, e também almoçamos. É um dos melhores almoços que acontece durante a Expedição Cervejeira Bélgica. Porque o restaurante fica nos antigos estábulos de cavalo da abadia, quando os monges criavam esses bovinos. Os estábulos onde eles se recolhiam para comer e para dormir durante o inverno é onde eles fizeram o restaurante. Então é sensacional. E o almoço ali é todo harmonizado com as cervejas Valdir. Os almoços que a Expedição Cervejeira oferece, que está inclusa no valor, né, Silvano? Toda refeição, almoço, todos os almoços estão inclusos no valor da expedição. Você não paga nada lá, tá? Está incluso. Esse almoço, e todos esses almoços, inclusive a da Valdir, são harmonizados com as cervejarias da abadia, né? E de outros lugares que a gente for almoçar. Sempre tem cerveja e comida. Tudo isso incluso no valor da expedição cervejeira. Então a Valdir, nós passamos o dia inteiro lá, Silvano. É um dos únicos dias que é só uma visita, porque é um pouquinho longe, e porque também depois do almoço,
A abadia tem um jardim enorme onde tu pode passear, relaxar. Quem é amante de um charuto pode fumar um charuto lá. Quem quer comprar uma cerveja e tomar no jardim, embaixo de uma sombra, pode também. Então, é uma visita sensacional. A gente chega lá 9 horas da manhã e sai 4 horas da tarde, extasiados. Além da cerveja, né, que é espetacular, e da experiência, eu recordo muito bem lá daquela parte de onde os monges se reuniam para fazer a votação. Tu lembra aquela historinha do milho lá? Pô, é a sacristia onde eles se gibatavam, né? Isso. E ali eles faziam votações de temas importantes, né? E era com caixinha, lembra? Tinha uma caixinha, que aí colocava o sim e o não. É sensacional. Isso, milhos, né? É um negócio, é uma experiência que você jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer. O legal da visita da Val-d'Yeu é que a nossa guia, a Miss Marie, ela conta muito sobre como os como os cistercenses viviam. Então, voto de pobreza, voto de castidade, voto de... que eles passam fome, me esqueci agora. Jejum, eles ficavam muito em jejum. Então, ela explica o que eles podiam comer, o que eles não podiam comer. Então, a visita da Val-d'Yeu também é uma aula sobre a vivência cistercienses, a vivência dos monges cistercienses e trapistas. Sensacional. Outra coisa que eu recordo também é que teve a Segunda Guerra Mundial, destruiu quase tudo em volta, mas não caiu uma bomba ali onde está a abadia. Exato. Né? Lembra? E agora que tu falou em Segunda Guerra Mundial, lá dentro da abadia tem um mausoléu para dois, um holandês e um belga, que eles esconderam judeus na guerra, eles esconderam judeus, né? E descobriram, e eles foram assassinados, né? Na época do nazismo, foram assassinados ali na abadia, e lá tem o mausoléu dos dois, com as fotos dos dois, bem, bem legal. É uma experiência indescritível, eu jamais vou esquecer dessa visita. Vamos lá, vamos para mais um dia, que é o dia das lambiques. Né? Eu lembro quando a gente fazia aquele curso de degustação, você contava sobre a Cantillon, você contava sobre o Jean Vaurois, como ele fazia. Então, a experiência das lambiques lá também é espetacular. Conta um pouquinho para nós aí nós temos 2 dias dedicados a lambique, né, Silvano? Um dia, não tem como ser diferente, ele é inteiro dedicado a Cantillon. Aquilo é um templo sagrado do lambique. Eu conto muito a história do que foi feito, do que aconteceu com a Cantillon. A Cantillon, na década de 90, quase fechou. Eles encontraram um artifício para ficar abertos, isso eu conto lá durante a visita. Explico bastante sobre as cervejas deles, a metodologia e o pensamento da Cantillon, né? E o Jean Vaurois é um amigo já de longos anos, né? Então, o Jean Vaurois hoje é o cervejeiro e responsável, está passando esse bastão para o filho dele, o Florian, e tem o pai do Jean Vaurois, que é o Jean-Pierre Vaurois, que ele só está lá no sábado, ele só vai na cervejaria no sábado para bater foto, falar com alguém e tudo mais. Então, é um lugar fantástico, eu me sinto em casa quando estou lá, o cheiro daquele lugar é um cheiro... Eu sempre digo, quando eu vou lá, né, eu amo o cheiro da Bélgica pela manhã, porque é sensacional o cheiro que tem lá dentro da Cantillon. E esse é um dia inteiro. Essa história é famosa, né? Você sempre repete isso, todo mundo fica esperando o dia que você fala isso, né? São dois, né? Adoro o cheiro de Bruxelas pela manhã, quando a gente visita Cantillon, e adoro o cheiro de Antuérpia pela tarde, quando a gente visita o Culminator, né? Exato. Então, cara, gente... Todo mundo espera por essa frase, é legal. Então, Cantillon é um templo. Nós fazemos toda a visita, eu guio vocês por lá. Eu sou uma das poucas pessoas na qual a Cantillon deixa ser guia para o próprio grupo, porque quem for lá, qualquer outro grupo que for lá, ou que for sozinho, geralmente eles agregam um guia deles. Vocês vão com esse guia aqui. E eu não, eles deixam já, depois de tantos anos visitando a Cantillon, escutando a história deles. Traduziu para o português, né? O guia. Exato, em 2019, o Jean Vaurois pediu, porque quem vai sozinho lá e se agrega a um grupo qualquer lá que vai com guia da Cantillon, eles dão um livrinho. E nesse livrinho tem história, tem tudo por onde vocês vão passar, vai dizendo ali, né? E o Jean Vaurois, em 2019, pediu a gentileza de que eu traduzisse isso para o português, porque muitos brasileiros iam e pediam, você tem em português? Não temos o livrinho em português, temos em inglês, holandês, italiano. Então eu traduzi. Hoje, você brasileiro que vai na Cantillon e sozinho, que não conseguiu, infelizmente, ir com a expedição cervejeira, peça o livro em português, eles vão ter lá o livro em português, foi traduzido por mim em 2019, tá?
Então o dia na Cantillon é sensacional. Após terminar a visita, a gente vai no segundo andar, no bar deles, e a gente faz o tão esperado bottle share do dia da Cantillon. Geralmente eles têm de 15 a 20 cervejas na lista para se degustar ali. E o grupo senta e a gente bebe a gente bebe todas as cervejas da lista. A gente faz um bottle share. E é um momento sensacional para os amantes do lambic. É um momento que a gente interage muito, o grupo fica muito unido e conversa sobre cerveja. É degustação, a gente degusta e conversa sobre ela. Então é sensacional o dia da Cantillon. E o segundo dia reservado ao lambic é onde a gente visita a Lambic Fabrique do meu amigo Jo Panils. Ele foi condecorado comigo como cavaleiro da cerveja belga no mesmo ano. Nós fomos chamados juntos lá na frente, no palco, para receber essa condecoração em Mechelen. E a gente visita a Lambic Fabrique, que fica em Saint-Pitzlo, na região de Pajottenland, sempre, né? E a gente é recebido lá. Bom, eu não tenho o que falar. O Jo é um amigo, então ele recebe a gente pessoalmente, mostra a cervejeira para todo mundo, explica a produção do lambic dele. Ele abre várias garrafas da adega dele, de lambic, da Lambic Fabrique, pra gente degustar. E a gente faz um pequeno bottle share lá também. E à tarde, a gente almoça na Driefonteinen restaurante, do meu amigo também, Thomas de Belder, que agora, a partir de 2024, começou a blendar o próprio lambic. Então o antigo restaurante Driefonteinen, onde era produzido e blendado os lambics, que agora não é mais, volta a blendar lambics com o nome de Parrain. Esse é o nome da blenderia do Thomas, e a gente esteve lá esse ano. O Thomas levou a gente para ver a Parrain embaixo, no subsolo. Tomamos cerveja direto, tomamos lambic direto dos barris dele. Isso tem em vídeo, vocês vão ver, isso é sensacional. Silvano talvez pode colocar aí uns frames do vídeo na edição. Então, cara, é sensacional. Almoçamos ali pratos típicos da região de Pajottenland, todos eles harmonizados com os lambics Parrain ou Bon. E à tarde a gente vai na Lambicodrome Driefonteinen. Gente, é absurda a visita lá. O guia, o meu amigo Gaetan, ele é sempre nosso guia, ele é um cara sensacional, sabe muito sobre o lambic, sabe muito sobre a história do lambic e sobre métodos produtivos de grãos antigos do lambic. A gente recebe uma aula de lambic na Driefonteinen, fazemos todas as visitas lá dentro, visitamos os barris, tudo, degustamos lambic lá dentro e também, no final, fazemos um bottle share na Driefonteinen. Bottle share na Driefonteinen é sensacional. Também o grupo senta, a gente fala sobre as cervejas, a gente fala sobre os lambics. Cara, são 2 dias de full immersion em lambic. Um dia Cantillon, o dia inteiro na Cantillon, e outro dia na Lambic Fabrique de manhã. Almoço na Driefonteinen Restaurant, visitando a nova blenderia Parrain, e à tarde na Lambicodrome da Driefonteinen. Gente, é imperdível, né? Todo amante de lambic, cerveja belga é imperdível. Legal. Lambic, vamos agora falar um pouco das trapistas, né? Que também a Bélgica é o paraíso. E fala um pouco da trapista e fala um pouco do que aconteceu na Expedição Cervejeira Bélgica 2024, que vai ser algo fantástico, inusitado. Você conseguiu entrar num lugar que acho que tem até monge que nunca entrou, mas você conseguiu entrar, levar a galera lá. É um lugar sagrado da cerveja e sagrado da igreja também, né? Porque é verdade. As coisas estão muito ligadas. Fala um pouco da trapista e dessa experiência que a gente teve esse ano. Cara, faz anos que eu tento entrar na Rochefort, Saint-Rémy de Rochefort, na Bélgica. É uma das abadias trapistas cervejeiras mais conhecidas do mundo. Eu tenho um grande amigo que trabalha lá dentro. Eu conheci ele nas minhas andanças pela Bélgica, quando eu ainda morava na Itália. E eu sempre pedia pra ele, e ele nunca. Ele viaja muito, ele não tá lá sempre. Então, uma época ele tava viajando, outra época a abadia estava sendo reestruturada. E esse ano, na verdade, eu tinha até desistido de pedir pra ele nos últimos 2, 3 anos. E ano passado, em 2024, eu pensei, vou escrever pra ele. Cara, como é que tá? Tudo bem? Tem como visitar? E ele, bem. Quando é que eu posso? Tal dia. Aí a gente fizemos um dia inteiro, visitamos a Rochefort, trapista. Que eles não recebem ninguém, é uma abadia trapista, eles vivem em clausura. E a coisa mais legal é que a gente visitou a antiga instalação da cervejaria com lindas panelas de cobre, que inclusive faz capa de um livro
de cervejeiro, muito conhecido, né, da mesa do mestre cervejeiro do Garrett Oliver. A edição americana tem os tinos de cerveja da Rochefort. E também visitamos a nova cervejaria da Rochefort, lá dentro da abadia, que é gigantesca. É uma produção enorme, tá? Foi uma visita sensacional e no final eles levaram nós para uma sala com um mesão grande e quem chegou para nos receber foi Gumer Santos, o cervejeiro já há 20 e poucos anos, quase 30 anos aí de cervejeiro da Rochefort. Foi lá, recebeu a gente, abriu cerveja com a gente. Nós tomamos todas as 3 linhas da Rochefort, Rochefort 10, Rochefort 8 e a Rochefort Extra, que é a última lançada deles, né? Que é uma triple, né? Não sei se, não, acho que o nome não é Rochefort Extra, desculpa, é Rochefort Triple mesmo. Então degustamos a Rochefort Triple. Tivemos assim uma visita, também foi um dia inteiro, porque não tem como fazer numa manhã ou numa tarde uma visita dessa numa trapista. Então a gente passou a manhã inteira na Rochefort, visitando a cervejaria antiga, visitando a cervejaria nova, degustando as cervejas deles diretamente na abadia e sendo recebidos por Gumer Santos, que é uma pessoa extraordinária. Legal. E além da Rochefort, foi essa experiência, a gente tem todo ano também quando visita a Westweltlin, né, que todo mundo quer comprar, todo mundo quer degustar. Esse é um lugar também que eu acho que todo mundo que conhece cerveja quer conhecer, não é? Exatamente. Nós temos um dia que é sempre num domingo, nós vamos de manhã na Westweltlin, ficamos lá, degustamos as cervejas. Nós temos uma mesa reservada para o nosso grupo, então a gente degusta as Westweltlin, a gente almoça no café da Westweltlin, que a galera sempre gosta, e a sobremesa, tem uma sobremesa que é muito conhecida, que é um copo de sorvete com redução de Westweltlin, então a galera se delicia com aquilo, né? Bebemos, levamos para casa. Infelizmente, como já é sabido, né, a Westweltlin, para levar cerveja para casa, tem as suas burocracias. Então, tem vezes que nós vamos lá e podem levar 2 tipos de Westweltlin, 2 caixinhas. Tem vezes que é só uma caixa. Já aconteceu de não poder levar. Então, isso é uma coisa muito singular nesse sentido. E na tarde, a gente visita a The Doll, né? Brewers The Doll, que fica na cidade de Essen, fica mais ou menos uns 20 minutos da Westweltlin. E, antes, entre a Westweltlin e a The Doll, a gente faz um pulinho na St. Bernardos. E nós tomamos uma cerveja lá no rooftop da St. Bernardos, que é sensacional. Tem uma vista magnífica. Fica bem na borda entre a França e a Bélgica. E a gente passa lá entre 40 minutos e 1 hora tomando cerveja no rooftop deles. E visitando a loja, porque a lojinha da St. Bernardos é sensacional. É uma das melhores lojas que tem de cervejas. Tem camiseta, casaco, cerveja, queijo, gadgets, abridores, bocha de cerveja, muito livro do cervejeiro, muito livro de harmonização. Então a gente vai, toma uma cerveja, visita a lojinha da St. Bernardos e vamos para a The Doll. A The Doll é uma visita à parte, né? O Chris, quando recebe a gente, ele é uma pessoa muito engraçada. Ele mostra toda a cervejaria pra gente. É uma cervejaria que parece que tu tá parece que tu tá no século XVIII, porque é tudo ainda muito, muito antigo. E nós terminamos também sempre fazendo um bottle share na The Doll. Esse ano o bottle share foi na The Doll, ano passado, né, 2024, o bottle share na The Doll foi surreal. Degustamos Stille Nacht de 2009, degustamos Oerbier, degustamos Stille Nacht Reserva. Então, tudo isso no bottle share durante a nossa visita na The Doll. Sensacional. Esse domingo de Westweltlin, de manhã e almoço ali, passadinha na St. Bernardos para tomar uma no rooftop e passar na loja e terminar na The Doll é um dia. No final a galera tá cansada, eles voltam, todo mundo desmaia dentro do ônibus, né? Na volta pro hotel. Mas legal as imagens, na ida e da volta, né? A diferença é gigante. E no meio, né? Porque daí a galera tá feliz pra caramba. Na volta tá todo mundo acabado. Eu me lembro do queijo da Westweltlin. O queijo deles é espetacular. O queijo eu lembro que eu comprei um queijo, era bem grande, botei na mochila e vim embora. E na hora de passar pela migração, me pararam, porque aquilo apareceu e o oficial me falou: isso aí, desculpa te parar. Ele só olhou porque o queijo é muito parecido com cocaína. Então, quando passou isso aqui, já acendeu o sinal vermelho e te pararam e quase fui preso por causa do queijo também. Legal, Doug. Fala aí de alguns pontos, né, o que a gente faz, não falou de tudo.
E Até porque não tem como falar de tudo, senão a gente ia ficar aqui 3 horas coisa, falando mas só das visitas. tem muito conteúdo Tem muita bacana coisa aí no já. YouTube, né, Silvano? Muita coisa no YouTube também. Isso, eu mostrei o canal do YouTube, vou mostrar depois, né, para vocês aqui de novo. Vocês podem ter o nosso blog, tem o YouTube para vocês verem as visitações e sentir um pouquinho do que vocês vão sentir, vivenciar, experienciar lá. Vamos falar um pouquinho bem rápido também. Não faz parte da expedição cervejeira, não está incluso, não é. Só que acontece toda a viagem e o pessoal gosta muito, que são aqueles 2 ou 3 dias depois da expedição que você vai no Cuminator, que você vai nesses lugares interessantes e quem estiver lá e puder ficar, te acompanha. Não está incluso, mas é uma experiência legal também que todos os anos, sei lá, 50% ou 60% de quem está viajando conosco te acompanha nesses 2 dias extras. Fala um pouquinho desses 2 dias para nós aí. Para quem vai viajar com a gente, eu sempre digo, ó, eu chego 1 ou 2 dias antes em Bruxelas, porque o nosso QG é em Bruxelas, a gente sempre sai e volta para Bruxelas todos os dias, e eu vou embora 3 dias depois, 3 ou 4 dias depois que termina a expedição. E eu sempre falo pra galera, ó, vocês querem ficar comigo? Vocês querem chegar antes e ir embora depois? Não tem problema, podem vir, isso é a parte da expedição, é por conta de vocês, mas vocês podem vir comigo. Por exemplo, eu no domingo que termina a expedição, eu sempre vou no Grote Dorst, né, no in de Fresgeren tegen de Grote Dorst. A gente vai lá de manhã, que é um local especialista em lambics, na cidade de Leninck, especialista em lambics, ele só abre no domingo de manhã às 10 horas da manhã e fecha 1 hora da tarde. Então a gente vai lá às 10, degusta um monte de lambique, come o queijo deles que é gostoso pra caramba. Quando eles fecham, a gente vai na Decam, que só uma dentro, esse lugar já teve um Globo Repórter especial desse lugar, né? Verdade. O Globo Repórter, quando ele foi na Bélgica, falar sobre a Bélgica, ele foi no do Grote Dorst, falar sobre a experiência é legal porque as pessoas saem da igreja e vão tomar cerveja. Então você está sentado lá, as pessoas sentam do seu lado, você conversa com as pessoas que moram nos locais ali. Além da cerveja, a experiência é um negócio magnífico. Né? Na verdade, ele só abre no domingo. Historicamente, ele abre para receber o povo que sai da igreja, né? Exatamente. Só que aí ficou tão conhecido, eles são especialistas em cervejas da região de Pajottenland, que é onde eles ficam, que são lambics. Então, quando a gente fica ali, degusta, o Kurt, que é um amigo, o Kurt é um amigo meu, um proprietário que serve lambic. Então, ele sempre espera, eu levo um café para ele gosta muito de café. E aí, quando a gente termina no Grote Dorst, nós vamos na Decam, que é a menor blendadora de lambic que existe. Ela fica 10, 15 minutos dali, a gente vai na Decam com o Karel, que também é meu amigo, e a gente fica lá fazendo bottle share na Decam e conversando com o Karel. Isso é uma coisa à parte da expedição, é extra. Eu faço isso sozinho porque não faz sentido eu levar um grupo no Grote Dorst, porque é pequeno, é muito pequeno. É idem, por exemplo, pro Cuminator. O Cuminator, eu sempre vou na terça-noite no Cuminator. De meio-dia, né? Agora ele abre de meio-dia. Eu vou na terça no Cuminator. Por quê? Porque não faz sentido levar um grupo lá. O Cuminator é um bar. Então, eu sempre digo, eu vou sozinho lá, porque eu conheço o Dirk, conheço ali os proprietários, converso com eles e tomo uma, né? E eu convido, quem quiser vir comigo fazer essa expedição extra, fiquem à vontade, vão comigo, como grupo. Mas levar o grupo inteiro acaba sendo difícil para esses lugares, né? E o Cuminator é sensacional porque eles são especialistas em cervejas antigas, né? Eles têm, o menu deles é grosso assim, e não é dividido nem por ordem alfabética, e não é dividido nem por cervejaria, é por ano, né? Então tem as cervejas mais antigas. Então, inclusive isso aí, né, Silvano? Foi um boato que rolou, o Cuminator vai fechar? Não, o Cuminator nunca fechou e nunca irá fechar, a não ser quando talvez, né, eles se vão, né? Na verdade, eu mostrei isso aqui porque, além dessa notícia que foi legal na época, que todo mundo acessou muito isso, foi em dezembro de 2019, faz aí 4 anos, né? 5 anos. Mas essa camisa aí, do Dirk, eu lembro que a gente deu para ele quando ele foi aquela vez lá. Em toda foto de brasileiro que visita o Cuminator, essa camisa sai na foto. Foi a gente deu presente por ele, né? Ela. Lembrando que ele é apaixonado pelo Brasil, cara. Esse cara, ele nunca veio pro Brasil, mas é muito brasileiro lá. E ele ama Florianópolis. Ele aponta. Sim, ele mostrou pra mim, ele mostrou, era Floripa. Não sou de Floripa, mas sou perto. Então, eles são gentis. Eles têm uma faminha de ser
rabugentos, principalmente o Dirk. Mas, cara, depois que tu conhece eles são duas pessoas amáveis demais. Então, legal, cara. Essas coisas extra expedição, eu sempre convido os expedicionários que querem ficar a mais, vamos comigo. Por exemplo, na segunda, que é o dia que fica meio vazio, porque domingo vou no Grottedorst e na Decam, terça Culminator, a segunda eu sempre visito um produtor de lambique novo, um blendador ou um produtor, porque todo ano surge um produtor novo. Então, nos últimos anos eu visitei a Brasserie Taimans, na cidade de Diete, eu visitei agora a Brewery Sacco, que fica em Goik, também do lado da Decam. Eu também visitei a Alambic Fabric, que hoje faz parte do itinerário da expedição cervejeira, eu conheci num extra. Eu conheci o Yo Panilhos, proprietário, quando a gente foi condecorado. E eu falei, Yo, posso lá conhecer a tua produtora? Ele, pode. No ano seguinte eu fui lá como expedição extra. E aí eu conheci, sensacional, e eu falei, cara, eu vou botar o teu produtor de lambique no roteiro. E até hoje ficou. Então, cara, as expedições extras são a cerejinha. Sabe aquela coisa assim, ó, cerejinha? Eu sempre aconselho todo mundo a ficar. Porque vocês vão comigo, né? Acabam indo comigo. Legal, isso aí. Todo mundo pergunta, e aquele diz depois do Douglas, posso ir junto? Pode, só conversar com ele, combina com ele que vocês vão lá. Silvano, falando de coisa extra, eu sempre tenho umas perguntas que a galera pergunta assim, ó. Ô Doug, vocês não visitam a Duvel? Eu vi aqui no roteiro de vocês não visitam a The Alveman, Straf Hendrik, a Broverage van Steenberg, que é a Gulden Drach, vocês não visitam? Falei, cara, a Delirium Tremens, vocês não visitam? Você olha, essas cervejarias, se tu quiser fazer uma visita, você mesmo pode ir. Você vai lá de trem, chega na cervejaria, se agrega a um grupo e vai fazer a visita. Porque são visitas muito comerciais. Na Duvel, é uma pessoa que não entende nada de cerveja, é um guia turístico, que ele vai lendo um papel e vai dizendo, olha, aqui tem um tanque de tantos litros, aqui a gente faz cerveja, nossa envasadora faz tantas latas por hora. Não tem experiência. Tem imagem, tu vê aço, né? Tu vê aço inox. Não tem experiência. Não tem história. Não tem história. Inclusive, os barris da Duvel, que eles fazem a Duvel Barrel Aged, sabe onde é que nós vemos? Lá na Broverage Liefmans, com o Mr. Mark. Os barris da Duvel estão lá. Então, nem os barris de madeira da Duvel tu vê na Duvel. Então, eu sempre digo, cara, vocês querem visitar a The Alveman, que fica em Bruges, que é linda, né? Cara, vão. Mas vocês vão depois da expedição cervejeira, ou antes. Vocês podem ir lá sozinhos, peguem um trem, vão para Bruges, chega lá na The Alveman, oi, eu quero fazer a visita. Qual é o próximo grupo? Daqui 15 minutos. Paguem, façam. Porque lá é muito comercial. As nossas visitas são intimistas. Quem recebe a gente na Cantillon é o Jean Van Roy, é o Jean-Pierre. Quem recebe a gente na Driefontein é o Gaetan. Quem recebe a gente na Brasserie de Blogy é o Pierre Alexis. Quem recebe a gente na Brasserie de Cajou é o Laurent. Então, são os donos, proprietários, cervejeiros que estão esperando a gente ali. Quando eles veem a gente, eles abrem os braços e estendem o tapete vermelho pra gente. Então, tem diferença. Ah, Douglas, é legal visitar a Duvel, The Alveman, que vocês não vão, né? Mas é legal? É uma experiência comercial que vocês podem fazer. Né? Eles têm loja, a loja da Duvel, com gadgets da Duvel, é sensacional. Idem para The Alveman, mas é muito comercial. E a gente não quer vender nada para vocês que vocês possam fazer sozinho. Então, essa a resposta que eu sempre dou, sabe, Silvano? Legal. Falando em vender, então agora vamos falar um pouco especificamente da expedição Cervejeira Bélgica 2025, que vai ser agora em abril, 18 de abril, é isso? 18 de abril começa. Eu vou mostrar aqui o site para vocês. 18 a 27 de abril. Isso, vou mostrar aqui o site para vocês. Aqui, vamos lá. Beleza. Então aqui é o site da Expedição Cervejeira. Se você quiser informação, se você quiser saber das expedições que a gente... Vou olhar para o lado aqui, eu vou olhar para a tela aqui. Para as expedições que a gente fez, todas elas estão aqui, tem fotos. Ah, legal, tem a galeria das expedições antigas, né, Silvano? Isso, se você clicar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui na Itália, aqui, ó, que quando eu compartilho a tela fica um pouco lento, mas tem depoimentos que é bem interessante de quem viajou conosco, tem vários aqui, pra vocês verem realmente a experiência de quem viajou, né? Eles falam para você o que eles sentiram, a gente grava isso na hora lá, então é muito legal, porque o cara tá
ali no meio ainda daquela emoção toda, ele grava, então é muito legal, é de coração. E tem várias fotos aqui, você pode ver. Esse aqui é da Itália, fantástico, né? Na Itália a gente misturou bastante gastronomia, né? É, muito legal. Então, vai aqui no site expediçãocervejeira.com.br e navega aqui, conhece o que a gente faz, o que a gente já fez, o que a gente vai fazer. E aqui eu quero falar um pouco então da Expedição Bélgica. Lembrando, gente, que a Expedição Cervejeira, ela é líder na América Latina de viagens cervejeiras, tá? Então, nós já saímos em livros nos Estados Unidos, nós já saímos em publicações na Itália, a gente já saiu em publicações na Bélgica. Então, hoje a Expedição Cervejeira ela é líder na América Latina quando o assunto é viagem cervejeira. Claro que o nosso carro-chefe é a Bélgica, até porque eu conheço muito da Bélgica, tem as portas abertas lá. Mas nós temos viagem para o mundo inteiro cervejeiro, né? Vamos ter agora Inglaterra, agora no meio do ano. Ano que vem vai ter Bélgica de novo, né? E nós vamos repetir a Califórnia. Então, o nosso foco é experiência cervejeira pelo mundo. Bélgica tem todos os anos em abril. E no segundo semestre, uma segunda viagem para um outro destino cervejeiro. Legal, aqui no site você pode clicar nesse íconezinho do WhatsApp, já conversar direto com a gente, fala comigo ou com o Douglas, depende do dia, ou eu, ele que responde aqui. E se você quiser ver detalhes da Bélgica 2025, ó, falta 90 dias, dá para parcelar um pouco a viagem ainda. A gente tem a opção de parcelamento, você pode entrar em contato comigo, pergunta como a gente faz, a gente vai facilitar para você. Se você quiser ir viajar conosco, você vai viajar conosco. A gente sempre dá um jeito de adaptar o teu orçamento, tá? Lógico que quanto mais longe da viagem, mais parcela é possível, mas agora ainda dá para parcelar. Então, me chama no WhatsApp. Então, aqui você vê os detalhes. Na página inicial, você pode clicar aqui, você vai direto lá para os detalhes da expedição. Então, tem o valor, tem o que está incluso, o que não está incluso. Aqui você consegue ver um pouco de cada lugar que a gente visita, tá? E se você realmente quiser fazer a sua inscrição, é só clicar aqui, ó, faça a sua reserva, preencha esse formulário, tá? Quando você preencher esse formulário, acho que depois dos 5, 6 minutos você recebe no seu e-mail um contrato, você lê o contrato, depois que você assina o contrato lá digitalmente, é que a gente vai conversar sobre o boleto. Então não fica com medo de preencher isso aqui, que já vai receber o boleto, não. Pode, a gente conversa, vê lá a respeito de como você vai parcelar, mas aqui já tem um apanhado geral do que você pode fazer. Então é isso, ó. E aqui no nosso website tem muito conteúdo legal para você ver o que a gente já fez, né? E também você pode ir no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos de visita que são bem legais. Aqui está aparecendo o World Beer Expedition, porque nós temos ele em 2 línguas. Como eu estou nos Estados Unidos, aparece em inglês, mas para você vai aparecer @Expedição Cervejeira, é o nosso canal do YouTube. Pô, dá uma moral para nós lá, né? Subscribe, liga lá o sininho, quando botar, você vai receber lá os conteúdos da expedição. Pô, tem muita informação legal. Boa aí. E além de tudo, também tem uma série que a gente produziu que se chama Os 11 Velhos Tempos da Cerveja Belga. São 4 vídeos, isso aí, ó, são 4 vídeos que é um projeto que nós da Expedição Cervejeira fizemos, inclusive foi muito elogiado pelo consulado da Bélgica, né, um dos projetos que eles elogiaram muito, que são vídeos antigos cervejeiros belgas que nós estamos traduzindo do francês para o português e colocando legenda, tá? Então, esse projeto, ele foi para a final da categoria dele no prêmio da Guilda Britânica dos Escritores de Cerveja. Todo ano a Guilda promove esse concurso, né, essa premiação, e na categoria vídeos, esse projeto entrou, foi colocado e foi até a final da categoria. Então, um projeto bem legal, tem muita coisa para aprender aí no nosso YouTube. Inclusive, baixa um pouquinho, Silvano, tem ali a visita do cônsul, né? Ali, ó. Foi a visita do cônsul que ele fez em Blumenau. O cônsul da Bélgica de São Paulo, ele esteve em Navegantes para compromissos consulares, e ele entrou em contato comigo porque ele conhece a Expedição Cervejeira, vê o trabalho que a gente faz com a Bélgica e marcou uma hora aí para vir, um dia, uma tarde, para vir para Blumenau falar sobre a Expedição Cervejeira e tudo aquilo que a gente faz pela parte da Bélgica aqui em Blumenau. Provavelmente você está vendo esse vídeo no YouTube, mas também você pode estar vendo no Instagram, num corte, mas... né? Segue a gente lá, dá uma moral para nós lá, precisa que você receba nossos conteúdos. Essa visita também da Anchor aqui foi fenomenal, né? Porque logo depois aconteceu aquela confusão toda que ela acabou fechando, né? Então, pô, tem muito conteúdo bacana aqui que você vai se sentir na expedição. Acho que você pode aqui já ter uma ideia do que
o que você vai vivenciar viajando conosco. Então, a Bélgica 2025 está aí, está na porta, é abril. Então, se você quiser, ó, vai lá no site, vê os detalhes, conversa, me chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos ver como a gente pode parcelar, ou se você não quiser parcelar, mas vamos dar um jeito de você tirar suas dúvidas sobre hospedagem, sobre o que está incluso, o que não está incluso, como funciona, quando a gente se encontra. Então, me chama no WhatsApp, a gente vai conversar lá, eu vou te responder todas as perguntas e tenho certeza que quando você voltar da viagem, você é outra pessoa, né? Outro cervejeiro. Exatamente. Legal. Então tá. Alguma história interessante que você queira contar aí, Douglas, pra gente encerrar isso aí, porque já estamos aí quase 1 hora, cara, de conversa. Você tem alguma coisa interessante? O diferencial da expedição a gente já falou, né? Que tudo isso que a gente contou aqui são coisas que a gente se diferencia em muito de qualquer viagem cervejeira que você possa imaginar, ou viagem turística, né? Como alguns só vendem viagem turística. Então, já falou do preço também, que parece que se eu for sozinho vai gastar menos, mas você vai gastar mais e não vai ter tanta experiência. Mas o conhecimento técnico que o Douglas tem sobre cerveja belga, tenho certeza que não encontra em lugar nenhum, né? Na verdade, eu gosto de frisar, né? Por mais repetitivo que seja, nós vendemos experiência, nós vendemos uma coisa que você vai levar pelo resto da vida, seja em conhecimento, seja em experiência, tá? Já tivemos vários expedicionários da Bélgica que já tinham viajado para a Bélgica sozinhos. Tivemos uma, inclusive agora em 2024, uma pessoa que tinha ido para a Bélgica mais de uma vez e decidiu fazer a expedição porque ela via os nossos vídeos, ela via as nossas fotos, tudo que a gente postava e disse, cara, eu fui já 2 vezes e não fiz nada disso. Ou fiz 10% disso. Então, é isso que a gente proporciona, né? Inclusive, Silvano, nós temos um grupo no WhatsApp que se chama Interessados de Expedição, né? Que é um grupo fechado, que talvez a gente possa estar botando o link aqui na descrição desse vídeo. Tá botando o link. Vejam o link aqui na descrição do vídeo. É um grupo de WhatsApp fechado, ninguém fala lá, né? Ele é bloqueado, só eu e o Silvano temos acesso para falar. Onde lá a gente posta todas as novidades, todo mundo que vai participar da expedição, valores, vídeos, podcasts. Então, é legal estar lá. Durante a viagem é aberto, né? Durante a viagem, quando está viajando, é o único lugar. Exato. Durante as viagens, as expedições, nós abrimos o grupo para a galera acompanhar e fazer perguntas. Então, é o único lugar que se acompanha praticamente em tempo real o que está acontecendo na expedição cervejeira. Vale muito a pena você estar lá. E não gera flood, né? Não gera sujeira no teu Instagram, no teu WhatsApp, porque é um grupo fechado, ninguém fala. Só nós falamos, né? Só nós damos informação. Então, é bem legal, é bem interessante participar. Esse nosso projeto do podcast, essa primeira edição, está aprendendo aí, né? Vai melhorar muito, mas o que eu falo, o importante é o conteúdo, né? Talvez o vídeo não esteja com aquela qualidade toda, mas o áudio eu tenho certeza que está bom. A gente vai melhorando o nosso primeiro episódio, a gente vai fazer mais, e uma coisa que eu quero fazer é trazer ex-expedicionários para bater papo com a gente aqui, para ele contar a experiência. Isso é sensacional. E o primeiro vai ser o Luiz, né? Quantas vezes o Luiz Hermano Caldeira Spalding viajou conosco? Nós temos um expedicionário que quantas expedições a gente fez até hoje, no total? Nós fizemos 12. 12? Acho que ele foi em 10, se eu não me engano. Só faltou 2, porque ele não... Acho que ele só faltou 2, Esse tem que ser o primeiro. Ele mora no Rio de Janeiro, é um cara simpático, ele é simpaticamente apelidado de Jô, porque ele é igual o Jô Soares. Cara, gente boa demais. Eu acho que o próximo podcast que tiver com participantes tem que ser o Jô, com certeza. Inclusive, quem ainda que tem alguma dúvida, será que eu viajo com os caras? Será que os caras não vão fugir com o meu dinheiro? Vou depositar e os caras vão sumir? Boa. Vai no Google, porque lá no Google, nas avaliações, os nossos expedicionários nos avaliam. Nós somos uma empresa aberta lá no Google. Então, leiam as avaliações. Vejam os vídeos de depoimento do nosso site, tá? Estamos aí no mercado já há 7 anos. Somos líder no mercado sul-americano. Já saímos em 2 livros nos Estados Unidos. Já saímos em publicações na Itália, em publicações na Bélgica. Então, galera, confiem. A experiência é sensacional. E nós vamos visitar as entranhas desses países cervejeiros. E uma coisa que agora voltando lá para o começo do podcast, quem está todo esse tempo com a gente aí falando de como nasceu,
uma das preocupações que a gente teve lá no começo é em ter esse dinheiro conosco, né? Todo o dinheiro, todo mundo aí, porque no final das contas é bastante dinheiro. Só que nós temos um lema, eu e o Doug, desde o começo, isso nunca mudou. Então, a gente parcela isso, você começa a pagar antes da viagem. A gente faz um ajuste do euro, depois eu explico como funciona o pagamento, mas enquanto você está pagando, o seu dinheiro está lá. A gente não usa esse dinheiro para absolutamente nada. Exato. A gente vai usar esse dinheiro quando a expedição for confirmada e a gente começa a pagar os nossos fornecedores na Bélgica. Aí sim, a gente pega esse dinheiro e paga lá. Agora, antes de confirmar a viagem, antes de pagar qualquer coisa na Bélgica, seu dinheiro está lá. Qualquer coisa que acontecer, que aconteceu, né? O Covid, foi o único ano que não teve Bélgica, foi o Covid lá em 2020, que estourou em janeiro, fevereiro, e a viagem era para março. Não, era Califórnia, Não, Califórnia. Nós fizemos a viagem para a Bélgica em fevereiro e em março estourou o Covid. Exatamente. Daí acho que tinha 8 expedicionários ou 9 tinham pago tudo. Se a gente tivesse gasto dinheiro, já era. A gente tinha queimado a nossa empresa. E como a gente deixa guardado, devolveu o dinheiro para todo mundo, foi cancelado. O problema aqui, o Silvano, temos assim, ó, cara, não rolou expedição por algum motivo que seja, nunca aconteceu, só aconteceu por causa da Covid. Todo o dinheiro integral 100% é devolvido, tá? Isso é... Tá lá. A gente não gastou, a gente não mexeu no seu dinheiro enquanto a gente não confirmou a viagem. Quando a gente confirma, a gente mexe dinheiro para pagar as coisas. E a divisão de lucros, ela dá depois, quase 1 ou 2 meses depois que a viagem acaba, que a gente paga lá, agora vamos ver o que sobrou aqui para dividir, porque a gente tem muito compromisso com isso, cara. A gente jamais quer que alguém venha falar, a expedição cervejeira, não, isso você jamais vai ouvir. Então pode confiar, pode parcelar com a gente, porque preocupação número 1, experiência. Número 2, confiança, né? Então, a gente está aí mostrando a cara, somos nós mesmos, então não é uma empresa que fez a primeira vez, vai para 13ª viagem, 8ª da Bélgica. Então vai lá, tem vontade, vamos esse ano, o dólar tá alto, se dane, cara, bebe cerveja lá, esquece, né? Então vamos lá, vamos fazer essa viagem. Se for esperar o dólar baixar, vai demorar. Eu acho que não vai acontecer mais, né? Exato. Não vai acontecer mais, mas estamos aí, chama a gente no WhatsApp, segue a gente nas mídias sociais, Instagram, né? Vou botar aqui de novo aqui, vou botar aqui @expedição.cervejeira, segue a gente lá, quando tá em viagem a gente posta todas as coisas lá, todos os conteúdos, bastante conteúdo interessante, né, Doug? Exato. E segue a gente no YouTube, olha o nosso website, nos chama no WhatsApp, vamos conversar, que se você quiser ir para a Bélgica, ou se quiser ir em qualquer viagem, não sei quando você está assistindo esse vídeo, chama a gente que a gente vai estar aqui para responder as tuas perguntas e dar um jeito de fazer você viajar conosco. Né, Douglas? Vamos encerrar aí. Dá um tchau para a galera. Galera, não, para a pessoa aí que está vendo. Para a pessoa. Vai que estão assistindo em grupo, né? Mas enfim. Se você e tua esposa estão assistindo um grupo, galera, mas senão é só você mesmo. Eu quero falar com você que está aí. Bom, obrigado por ter visto esse podcast. Esse aqui foi um primeiro podcast quase que embrionário, quase que piloto, né? Que a gente vai fazer aí. Por quê? Porque nós temos muita demanda de perguntas, muita gente nos pergunta como é que é a viagem, o que acontece lá. Então agora esses podcasts, periodicamente, aí vão estar falando um pouco sobre as viagens, não só da Bélgica, mas da Alemanha, que vai acontecer, da Bélgica, da República Tcheca, da Itália. Espetacular. Califórnia foi sensacional. Então, esses podcasts vão servir para isso. Nós vamos trazer, volta e meia, convidados para ficar aqui com a gente debatendo, falando da experiência, das histórias deles, das histórias que eles tiveram com a expedição. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu estender mais um pouquinho e falar da Califórnia, porque lembra quando eu moro nos Estados Unidos hoje, eu tô aqui, a gente teve até uma diferença de horário aqui, o Doug já tá quase meia-noite aí no Brasil. Mas a Califórnia, a gente lançou a Califórnia, a gente fez a Califórnia, mas eu falei, Doug do céu, eu tô preocupado, porque a Bélgica a gente é recepcionado, a gente é muito bem tratado. O americano, cara, ele é muito duro, ele não tá nem aí. A comida aqui não é muito boa, né? Não é boa, comparado com a Bélgica, não é boa. E eu tava muito preocupado com a experiência, mas surpreendeu a gente de um jeito, né? A gente foi muito bem recebido, cara, cada lugar que a gente foi. E quanta cerveja de graça a galera bebeu. Meu Deus. Lembra? Verdade. Então, a Califórnia... E as visitas foram sensacionais, né? Foi Modern Times, Ballast Point, Alesmith, as duas locations da Russian River, Sierra Nevada, meu Deus do céu, The Brewery, só top. Só a nata. Teve que caiu da van, porque de tantas cervejas de graça que os caras deram pra galera lá, meu. Na Lost Abbey, a gente ganhou os tecos de graça. Cara, foi sensacional. O cara deu é uma viagem que vai ter. Para nós?
Hã? O cara deu o copo pra eu falei, você tem certeza? Você não bebeu muito? Não, 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 pra vocês. Não, vai de presente para vocês brasileiros aí. Enfim, a Expedição Califórnia é uma coisa que vai acontecer novamente aí, provavelmente vai ser em 2027, 2026, né, ano que vem. Uhum. Mas já tá no radar aí, vai ser... E vamos fazer junto com o Great American Beer Festival dessa vez, né, Silvano? Vamos fazer Dessa juntos, vez né? sim. Uhum. Vamos dar um jeito de encaixar as duas coisas. Então tá. Muito obrigado por ter a gente até aqui. Se você está aqui é porque realmente está interessado, então vai lá e fala conosco, vamos viajar. Obrigado mesmo e a gente vai ter mais... E segue a gente aqui no YouTube, porque quando eu lançar um episódio novo, você vai ser avisado, né? Assiste isso, porque esse a gente falou especificamente da Bélgica, mas os próximos vão ser experiências. A gente vai falar de conteúdo cervejeiro, a gente vai falar especificamente de assuntos de cerveja. Então, além de viagem, vai ter muito conteúdo interessante sobre cerveja para você enriquecer o teu vocabulário aí, voar. Beleza? Forte abraço.